O sono influencia no nosso ganho de peso? Sim, parece que a privação de sono pode causar um aumento do apetite e uma redução do nível de atividade física e do metabolismo, por diversos mecanismos. Parece que a privação de sono vai desregular hormônios no nosso organismo e outras substâncias, fazendo com que haja, assim, um pior controle do sistema de fome e saciedade, fazendo com que a gente tenha menos saciedade, mais apetite e mais ainda dificuldade de controlar o consumo de alimentos que a gente chama de hiperpalatáveis. São alimentos que têm mais ricos em quantidade de açúcar, farinha, gordura, sal, que são alimentos muito calóricos, que a gente chama de snacks, inclusive, porque eles perceberam que há um consumo maior de beliscar essas guloseimas ao longo do dia em pessoas que têm privação de sono. O que seria essa privação? É a pessoa que não consegue dormir porque não tem qualidade de sono, por alguma questão de dificuldade mesmo, ou porque não consegue por causa da vida, né? Às vezes ela chega muito tarde em casa, acorda muito cedo, pode ser que tenha como modificar isso, porque às vezes a pessoa dorme tarde porque ela tá assistindo Netflix, por exemplo, assistindo um filme, e isso poderia ser que ela poderia reduzir isso durante a semana, por exemplo, mas pode ser porque ela chega tarde porque trabalha em 2 turnos, tem pessoas que trabalham de noite, então tudo isso influencia bastante nessa questão metabólica. E isso não é só que vai acontecer isso, mas também você fica mais cansado no dia seguinte, então você vai acabar fazendo menos movimentação, você gasta menos energia. Há uma desregulação hormonal que favorece com que haja mais dificuldade, por exemplo, para ganho muscular, mais dificuldade para a perda de gordura. Há uma tendência de acúmulo de gordura abdominal, um aumento de cortisol, redução de hormônios que são favoráveis para a gente ter um metabolismo melhor, como redução da produção de GH, de testosterona. Então vai comprometer nossa saúde no geral, a gente vai ter menos força para fazer os nossos exercícios, quem faz musculação ou quem faz exercício aeróbico. Então você vai perdendo seu rendimento, ao mesmo tempo vai tentando compensar isso com uma alimentação. Então pode sim dificultar o emagrecimento, né? Uma pessoa que está tentando emagrecer quando há uma privação de sono. O que é considerado privação de sono? Menos de 7 horas por noite já é considerado uma privação de sono em adultos, que a gente considera que o sono normal seria de 7 a 9 horas. Abaixo de 6 horas, que parece ser ainda mais prejudicial para a parte de risco cardiovascular, né? Quando a pessoa dorme menos de 5 horas, por exemplo, esse aumento do apetite, fatores de risco para a parte de risco cardíaco, problemas como, por exemplo, aumento de risco de morte cardiovascular mesmo, de complicações metabólicas, aumenta muito. E porque libera-se fatores inflamatórios no nosso organismo também, então vai ter mais chance de ter o que a gente chama de resistência insulínica, que causa um aumento de risco de diabetes, de hipertensão, de doenças coronarianas, o risco de infarto, AVC, apneia do sono, tudo isso vai potencializando quando há uma privação grande de sono. Então é importante sim que a gente priorize o nosso sono, mantenha uma rotina saudável, quando é possível tentar fazer isso da melhor forma que a gente conseguir. Claro que há condições que dificultam isso transitoriamente, às vezes, mas é importante que a gente tente não tornar isso permanente na nossa vida sempre que possível e nos organizarmos para que a gente consiga ter, então, uma boa noite de sono. Espero ter ajudado a vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.